A organização deu-me o privilégio de eu falar em português, portanto, vou fazer a minha apresentação em português. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, queria, na pessoa do Sr. Presidente da Liga Profissional, cumprimentar todos os presentes e, enfim, passo a explanar a nossa organização em Portugal do desporto, que é emanada de uma lei número 5 de 2007, que é a lei de bases da atividade física do desporto. Diz então no corpo desse artigo, que todos têm direito à atividade física e desportiva, independentemente da sua ascendência, sexo, raça, etnia, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Isto quer dizer que toda a gente em Portugal pode praticar desporto. Esta lei, depois desta lei, emana uma que é um decreto-lei 248-B de 2008, que é o regime jurídico das federações desportivas. Isto é, as federações desportivas em Portugal estão abrangidas por esta regulamentação. Todas as federações de todos os desportos, portanto, estão abrangidas por esta lei. E esta lei diz que é para promover, regulamentar e dirigir a nível nacional a prática de uma modalidade desportiva ou de um conjunto de modalidades afins ou associadas. Futebol, no nosso caso da Federação Portuguesa de Futebol, tem incluído o futebol, o futsal e o futebol de praia. Dizer também que esta lei implica para as associações regionais, aqui em Espanha se diz territoriais, e para o próprio Presidente da Federação e dos sócios da Federação, uma limitação de mandatos. Isto é, ninguém pode ser presidente, nomeadamente presidente da Federação, das associações distritais ou regionais, mais de 3 mandatos. Portanto, a partir do 3º mandato, já ninguém pode continuar na presidência destes órgãos. Depois temos a Federação Portuguesa de Futebol, onde nós estamos associados, que tem como objetivo promover, organizar, regulamentar e controlar o ensino de futebol em todas as especialidades e competições. Depois, a Federação Portuguesa de Futebol é constituída, tem uma Assembleia Geral. Os órgãos diretivos são escolhidos pelo Presidente e por quem se candidatar à administração da Federação, mas tem na sua Assembleia Geral, que tem 84 delegados distribuídos pelas associações distritais e regionais, tem a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, tem o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, tem a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, tem a Associação Portuguesa dos Árbitros de Futebol, tem uma Associação Nacional dos Dirigentes de Futebol, tem a Associação Nacional dos Médicos de Futebol e tem a Associação Nacional dos Enfermeiros, Desportivos e Massagistas de Futebol. Depois, nesta Assembleia, delegados por inerência todos os presidentes destes órgãos que eu falei, juntando mais 22 presidentes das associações distritais ou territoriais, como se diz aqui em Espanha. Portanto, estes são os elementos que compõem a Assembleia Geral. Dizer também que no Sindicato dos Jogadores Profissionais 5 delegados são do futebol profissional e 5 delegados são do futebol amador. Na Associação Nacional de Treinadores de Futebol são 3 delegados do futebol amador e 2 delegados do futebol profissional. Na Associação Portuguesa de Artes são 3 delegados do futebol amador e 2 delegados do futebol profissional. Depois temos, como entidades, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Como a Federação Portuguesa de Futebol é uma instituição de utilidade pública, pode delegar na Liga Portuguesa de Futebol Profissional a organização dos campeonatos profissionais. Os campeonatos profissionais em Portugal é a primeira e a segunda liga. Portanto, esta delegação de poderes para a Liga permite-lhe administrar em termos organizativos, financeiros e administrativos.
Os treinadores e os árbitros, os jogadores de futebol, não têm qualquer tipo de representatividade na Liga Portuguesa de Futebol Profissional. A Liga tem um contrato de trabalho, quer com os jogadores de futebol, quer um acordo de trabalho, quer com os treinadores de futebol. Portanto, quer os jogadores, quer os treinadores têm um contrato de trabalho com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Para além deste contrato de trabalho, que, como a Liga representa exclusivamente os clubes profissionais, nós pedimos, através do Ministério do Trabalho, em Portugal, que este contrato fosse estendido a todos aqueles que desempenham as funções de treinador de futebol, mesmo em clubes que não são profissionais. Portanto, um treinador que esteja na 3ª divisão, na 2ª divisão, a exercer a profissão de treinador, também tem direito a ter um contrato profissional. Também é considerado um treinador profissional, inclusive no próprio campeonato distrital ou regional ou territorial, como dizem aqui. Portanto, o treinador, ao fazer o contrato de trabalho, está abrangido por a mesma lei que foi acordada entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol. A Associação Nacional de Treinadores de Futebol foi fundada em 1985, antes existiam 2 sindicatos e a partir de 1985 unimos-nos e criámos a nossa associação. Nós temos cerca de 4.700 associados e estamos filiados também em Portugal na Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores. É uma organização sindical com representação na Federação Portuguesa de Futebol, como já vimos anteriormente, e com poderes para negociar com a Liga, entidade que representa a entidade profissional, o contrato de trabalho para os treinadores. Queria dizer também que não é normal nos outros países da Europa, mas em Portugal fazemos isso, que é os contratos quando são homologados, os contratos quando são fechados entre treinador e clube, depois têm que ser homologados, têm que ser vistos pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol. E só depois de o ok da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, a Federação ou a Liga, a Federação para os campeonatos amadores, a Liga para os campeonatos profissionais, só depois disso, dizia eu, é que o treinador recebe a respectiva licença desportiva para apresentar na altura dos jogos na equipa de arbitragem. Nós em Portugal não queremos o Tribunal Arbitral, já que foi falado por o meu colega italiano, preferimos que a resolução dos contratos ou é amigável ou é sem justa causa. Quando é amigável, existe o contrato, não há intervenção da Associação de Treinadores, portanto o treinador amigavelmente rescindiu, revogou o contrato com o clube. Se o clube e o treinador não chegarem a acordo, teremos que recorrer ao Tribunal de Trabalho. Em Portugal há um Tribunal de Trabalho que existe para todos os trabalhadores, não só para os treinadores de futebol, mas como nós temos um contrato de trabalho, preferimos que seja o contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho a resolver essas situações. Temos como objetivo principal defender os direitos dos treinadores, futebol, futsal e futebol de praia, uma vez que estas modalidades encontram-se sob a jurisdição, estão, digamos, todas organizadas na Federação Portuguesa de Futebol. Muito obrigado.